tarde, estamos começando aqui a primeira reunião do ano, falando justamente sobre pausa e exercício físico. Eu sou Adriana Conholato, sou educadora física, mestre em reabilitação, sou professora de ensino regular, trabalho com pilates, trabalho com musculação, sou formada em dança também, então transito aí por essas corporeidades, e hoje eu vim trazer essa discussão aí que é bastante pertinente para esse período do ano que a gente está, né? Os nossos alunos, os nossos pacientes, todos vêm com essa, e nós mesmas, né? Agora que a gente estava conversando, um parou de treinar uma semana porque se lesionou, o outro está viajando e o local, o clima e a geografia não colaboram, enfim, a gente tem vários percalços aí. E aí a gente não vai deixar de viajar, não vai falar para os nossos alunos não viajarem, não aproveitarem esse período, que para alguns é mais escasso, para outros é mais extenso, enfim, mas é um período que realmente mexe um pouco, às vezes, com a nossa periodização, nosso planejamento de exercício. E o que isso pode acarretar? Então, a gente sabe que a grande corrida é em busca da massa muscular, né? E a força muscular. E será que a força muscular e a massa muscular são proporcionais? Então, a gente perde, a gente sabe que quando fica inativo, a gente perde a massa muscular. E será que a gente perde junto a força muscular? Vamos discutir um pouquinho, esse é um assunto bastante, daria uma aula só disso, mas a gente tem que entrar nele para depois falar das perdas e dos ganhos nesses períodos. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Sim. Tá. Então, a massa muscular, o que ela é? Ela é a quantidade, né, o volume das fibras musculares que são formadas, né, pelo tecido conjuntivo, nutriente e essas fibras. E a força muscular, ela está ligada à função, quanto aquele músculo tem de funcionabilidade. Então, ela está ligada ao recrutamento das unidades motoras, à frequência da estimulação, à sincronização ou coordenação intramuscular e intermuscular, e ativação dos músculos sinergistas e antagonistas. Então, se a gente for pensar, elas têm muito uma a ver com a outra, sim. Força muscular é muito importante para o desempenho esportivo, então, para um atleta, mas para um ser humano que não é atleta também, né? Não só pela performance, mas também pela saúde e pela capacidade que o músculo tem de se contrair. Quais são os fatores que determinam essa força? O tipo de fibra, a área muscular, a arquitetura e o impulso neural. Ela aumenta com o treinamento resistido. Treinamento resistido é aquele que o músculo vai resistir a uma força externa ou do próprio corpo, independente da idade do sexo. Isso aí, que fique bem claro, sempre tem um ganho. Lógico que vai depender da idade do sexo para determinar esse ganho, mas o ganho sempre existe quando se treina o músculo, tá? E ela diminui, ela tem uma perda parcial ou total, de acordo com as adaptações desse treino ou quando o estímulo externo é removido. O que é esse estímulo externo? São as alterações que podem acontecer com a idade. Então, aí que vem a questão idade, sim, ela influencia, mas ela sempre é possível de ser superada, treinada. Então, com a idade, reduz a proteína contrátil, aumenta o tecido conjuntivo, principalmente gorduroso, e isso afeta a qualidade contrátil do músculo. Os fatores neuromusculares também, eles perdem um pouquinho os motoneurônios e reduzem a taxa de inervação desse músculo. E isso vai ser afetado.
Então, a força muscular, só para resumir tudo isso, é a capacidade do músculo de se contrair. Ela é influenciada pelo treino, pela dieta, pelo sono e pelo descanso desse treino. E aí, quando a gente fala, então, e a massa muscular? Ela também não é influenciada pelo treino, pela dieta, pelo sono e pelo descanso? Sim. Então, acabam, como elas têm os mesmos influenciadores, acabam tendo um universo paralelo aí, um caminho muito tênue, né, das duas. Mas a massa muscular está mais ligada ao volume desse tecido muscular que envolve o corpo, que é formada por essas fibras que a gente falou lá atrás, que tem capacidade contrátil ou não. As variáveis que vão determinar se essa pausa das férias vai ser realmente deletéria ou não, são a idade, o sexo e o estilo de vida. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor o que cada uma tem como influência aí. Eu vou trazer alguns artigos que falam, uns mais antigos, outros mais recentes, que falam justamente sobre esse assunto. E aí a gente depois discute um pouquinho no final o que a gente põe disso tudo para a prática no consultório, no ambulatório, na academia e até com os nossos alunos particulares. Então, esse é um artigo que ele traz tanto homens e mulheres jovens e mais velhos, com um treino de 9 semanas e um destreino de 31 semanas. É bastante, né? Esse treino e esse destreino. E aí, o que ele acabou fazendo? Ele viu que, em relação a... Ele chama aí de qualidade muscular, essa capacidade que o músculo tem de manter a funcionabilidade dele, né? Então, ele viu... Aí eu coloquei em amarelo as mulheres jovens. Então, ele viu que todo mundo teve um ganho com o treino, mas com o destreino, as mulheres jovens, em relação ao ganho, elas tiveram uma menor perda do que os outros grupos, né? Que são os homens mais velhos e os homens jovens. E então a gente vê que a idade, sim, tem um grande fator aí de influência, e que essas mulheres tiveram menor perda aí. Esse grupo, ele foi dividido em pessoas pela faixa etária, então ele foi segmentado pela faixa etária. Esse outro gráfico, ele traz em relação à força muscular e à qualidade muscular. E a força muscular aí, ela foi medida por um RM na força do quadríceps, no leg press. Então, a gente vê aí que as mulheres jovens, elas tiveram um ganho bastante significativo, e as mulheres mais velhas tiveram uma perda maior no destreino. Então, o segundo gráfico aí, aparece as mulheres com uma grande vantagem, as mulheres jovens, e as mulheres mais velhas, no último gráfico, tem uma perda, ou seja, as mulheres jovens ganham mais, e as mulheres no treino, e no destreino, na pausa, as mulheres mais velhas, elas perdem mais. Então, aí, o sexo e a idade também têm uma grande influência nessas variáveis. Esse outro artigo, ele traz o efeito de um mês de destreino. Então, foram 19 homens, 25 mulheres, na faixa dos 36 a 74 anos. Eles tiveram 9 meses de treino, 2 vezes, até anotei aqui para não confundir, 2 vezes por semana, de treino combinado, tanto exercícios resistidos como exercícios aeróbios.
E, por incrível que pareça, eu assinalei aí em vermelho, a flexibilidade teve o efeito mais significativo da perda dessa pausa. Então, os outros todos a gente vê, né? A primeira coluna é o início, a segunda é a parte de treino, e a última é o destreino. Então, a gente vê, todos tiveram uma perda com a pausa, mais desse um mês aí, mas o maior desastre aí, né? A maior perda foi em termos da flexibilidade. Esse artigo traz um dado interessante, que a gente até vê na prática com os alunos, mas a gente sempre acaba focando mais na força. Mas a flexibilidade também é importante até para a manutenção dessa força, né? Então, talvez seja um fator para a gente se atentar e mudar um pouco as nossas instruções do que fazer nas férias. Essa é uma meta-análise que traz 103 estudos, e elas também teve um período de pausa, de interrupção, de um mês, mais ou menos, em cada estudo, teve uma redução significativa da força submáxima, da força máxima e da potência. A diminuição mais acentuada foram em idosos acima de 65 anos e dos indivíduos inativos. Então, quando o histórico da pessoa também é muito importante, porque eles pegaram indivíduos inativos e treinaram, e aí depois tiveram a pausa. Então, esses indivíduos que, antes de começar o estudo, não tinham nenhum tipo de exercício, eles também tiveram uma pausa maior, tiveram uma perda maior quando fizeram a pausa. Isso é bem interessante, mas vai de encontro com tudo isso que a gente está vendo aí nos congressos, que o corpo tem uma memória neuromuscular e que isso é resgatado quando a gente inicia um treino, né? E o efeito negativo aumentou com a duração da interrupção. Então, quanto mais tempo ficava parado, mais perdia todos esses fatores aí. Então, essa cessação, né, do treino, ela reduz todos esses componentes da força com variação conforme a idade, o status de treinamento e o tempo de interrupção. Essa foi a conclusão desse artigo. Esse é um artigo mais recente, que eu tive contato com ele no Sebaen do ano passado, achei bem interessante, porque ele pega essas 34 mulheres jovens, né, 34 mulheres jovens, ele pega essas 34 mulheres e divide. Então, o grupo G7, ele faz exercício uma vez por semana, o grupo G14 faz exercício a cada 15 dias, o grupo G10, GD, não faz exercício, e o grupo GC é o grupo controle, que é inativo total. E aí a gente vê que quando a redução do treino acontece, o grupo que faz exercício uma vez por semana, ele tem uma perda, mas a perda é bem pequena, e quando ele pausa, tira as férias, né, não faz exercício, aí ele tem uma queda grande. Mas essa uma vez por semana, ela consegue manter um pouco esses valores, tanto de força quanto de cardiorrespiratória, né? Então, aí, por exemplo, esse gráfico, ele trata especificamente da força, né, 1 RM no leg press, e a gente vê que a força, ela se mantém para esse grupo que treina uma vez por semana, e quando ele para de treinar, é que a força começa a cair. E os outros grupos, ele tem o G14 também tem uma manutenção menor, e o GD, que é o grupo que não treina, né, tira uma pausa, um descanso realmente sem exercício, ele tem uma queda maior da força muscular. Aqui, em relação à potência aeróbia,
Então, a gente vê que o grupo que treina uma vez a cada 15 dias, ele tem a queda mais brusca da potência aeróbia do que o grupo que treina uma vez por semana, nessa época aí das férias, e o grupo que não treina vai ladeira abaixo mesmo. Esse é especificamente em relação à força, né, a porcentagem de força do quadríceps. Então, o grupo que treina uma vez por semana, ele mantém muito bem essa força, e os outros grupos não, eles decaem bastante. Então, se a gente for resumir esse artigo, né, então a preservação inicial, 3 sessões em 6 semanas, uma a cada 14 dias, mantém a força, a massa muscular, a potência aeróbia após os treinos sistemáticos. Uma redução prolongada, manter essa frequência por mais 6 semanas, leva às quedas significativas, mas preserva a maioria das adaptações. E a sessão semanal mantém completamente as adaptações até 12 semanas. Na prática, então, os treinos esporádicos, eles ajudam a preservar os ganhos e facilitam a retomada para o treino sistemático. O treino sistemático é aquele treino que ele fazia lá 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, antes de entrar no período de pausa ou de férias. Então, o que a gente percebe é que quando a gente sai de férias, ou tem uma pausa, ou por uma lesão, ou por algum imprevisto aí na vida, a gente, por menos que a gente faça, se a gente fizer, a gente consegue manter os níveis de adaptação que a gente conseguiu lá no treino sistemático, tá? E em relação a essas variáveis, o que a gente viu nesses artigos aí? Que os indivíduos com mais de 40 anos, eles têm uma perda mais acelerada, mulheres mais velhas perdem mais do que qualquer outra população, e o estilo de vida sedentário ao longo da vida vai somar para esses outros fatores, para a perda ser ainda maior, e o pior, para a retomada ser mais difícil de acontecer, tá? Para a gente fazer um resumo, levar para casa e falar para os nossos alunos, pacientes e etc., os nossos familiares, né, que esses são os que mais precisam dessas informações muitas vezes, após 7 dias de destreino, começa uma perda de força muscular. Então, Marcos, pode ficar tranquilo que a sua força muscular ainda não teve uma perda significativa, porque uma semaninha aí só de pausa, ela conseguiu manter os níveis de adaptação. Manter um treino leve uma vez por semana, nesse período de férias, nesse período de pausa, não é a melhor coisa, mas é melhor do que não treinar, porque ele vai ralentar essa perda da massa muscular e da força, e vai facilitar a sua volta para o treino sistemático. Também ele vai, quando você voltar, ele vai acelerar todas as adaptações que podem ser feitas. E, para resumir e para levar no DNA da gente, férias tem que ter treino. Férias não pode ser jogado no sofá, não pode ser só de carro para um lado para o outro, tem que colocar um movimento, tem que colocar algum exercício. E agora eu gostaria de deixar uma última mensagem aqui, que eu nem pus na lâmina, mas acho que é a vida como ela é. Se o aluno, se o paciente vai viajar, como eu vejo bastante, né? Ele vai viajar e não tem um lugar ideal, porque a gente sabe que o treino ideal, lá que todos os protocolos falam, que todos os médicos instruem, é a musculação. O ganho de massa muscular se dá mais rápido, mais efetivo pela musculação. É o exercício resistido mais potente. Mas, às vezes, o seu paciente, o seu aluno, o seu familiar vai viajar para um lugar inóspito, que não tem academia, que o hotel não tem
nenhum recurso que vislumbre a musculação. Incentiva ele a fazer o que dá, leva uma fita elástica na mala, fita dessas que você compra pela internet, em qualquer casa de esporte, uma câmera de pneu de bicicleta serve, leva uma bolinha daquelas bem fofinhas de exercícios, chama softball, que murcha, ela ocupa o espaço mais ou menos de uma mão dentro da mala. Aí você chega lá, ele enche, já faz exercício respiratório e faz exercício resistido com isso. Ele não precisa estar na academia, ele não precisa ter um halter, ele não precisa. Se ele tiver, ótimo, melhor dos mundos. Mas não desestimule outras formas de exercício resistido. Não fique a louca pela musculação, o louco pela musculação. É ótimo a musculação, mas na falta de, a gente tem outras coisas, a gente tem outros recursos, tem fita elástica, tem bola, tem o próprio corpo, tem a sua mala. Fecha a mala cheia, abraça a mala e faz agachamento. Só não deixa ninguém ver, porque senão vão achar que você está surtando. Mas tem milhões de recursos que a gente não precisa ficar cristalizado naquilo que a gente vê resultado em artigo científico. Eu agradeço aqui e abro aí para as discussões. Oi, Adri, obrigada por essa apresentação. Acho que ela é bem prática, né? Porque todos nós passamos por isso, na verdade. Eu queria uma dica sua em relação à questão da flexibilidade, né? Porque uma das coisas que você falou é que é a propriedade que a gente mais perde. Tem algum exercício, alguma coisa que se possa fazer exatamente para conseguir melhorar isso nas férias? Naquele artigo, só vou fazer aqui um adendo, naquele artigo, com aquela especificidade, foi a mais significativa, né? Mas lógico que a gente perde massa muscular também com muita significância. Flexibilidade também ela faz parte do seu dia a dia. Para a maioria das pessoas que não estão acostumadas a fazer movimento, fica mais restrito mesmo, né? Mas desde você pegar coisas no chão, afastar uma perna, fazer um afastamento anteroposterior para pegar isso no chão, pegar coisas no alto e usar um pouco mais a sua mobilidade de ombro, isso naturalmente vai trabalhando. Mas se a gente falar em exercício sistemático, essa mesma fita que eu falei aí, que dá para fazer exercício resistido, a gente pode fazer exercício posterior da perna com a fita, a gente pode fazer exercícios na calçada, alongando panturrilha, e é importante a gente sistematizar, de certa forma, nas férias, uma rotina. Então, eu costumo falar para os meus alunos, acorda e já faz, mas faz na cama mesmo, sabe? Você está deitado, vai lá, faz a posição do gato, faz um espreguiçamento, observa um animal, se você não tem um animal em casa, bota lá no YouTube, um animal espreguiçando. Essa é a melhor forma e mais natural de mobilidade e flexibilidade do corpo. Existem milhões de tutoriais e exercícios na internet que você pega com equipamento, sem equipamento, também são passíveis de serem aí consultados. O importante, eu acho, que é você colocar uma rotina. E eu vejo que a flexibilidade, as pessoas acabam sempre deixando para o... quando der eu faço, não é tão importante. Então, essa sua pergunta foi muito pertinente, porque, sim, assim como a caminhada, a corrida, o exercício resistido está na minha rotina, dentro do período de férias e fora, né, na sistematização também do treino, o alongamento, a mobilização também tem que estar, para a gente ter essa manutenção. Eu acho que é isso, respondido? Respondido, Adri. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho aqui uma observação.
Parabéns, Dri. Muito legal essa abordagem, porque vem muito ao encontro do que é o nosso cotidiano, né? Ainda mais em época de Natal, Ano Novo, festividades, ou viagens, ou como no meu caso, a lesão, né? Uma semana aí sem treinar. E pegando esse gancho aí da flexibilidade, é importante também a gente falar um pouco sobre a questão de quanto que a gente coloca muita luz sobre o processo de sarcopenia, mas a gente esquece de falar sobre o processo da diapenia, né, que você falou bem, que é a perda de força muscular. Antes de acontecer, muito antes de acontecer a perda da massa muscular, a pessoa já teve perda de força muscular. Quer dizer, a qualidade daquele músculo já está sendo debilitada, que você colocou de maneira brilhante, né? Porque a questão de contração muscular é uma questão neural, né? Então a gente treina e destreina a contração muscular e a gente vai adaptando, né? E o que você falou, o que eu queria perguntar era assim, o que você falou no estudo foi que até uma semana a gente consegue ficar resguardado, vamos em Sim. relação ao treino. Uhum. Mas essa uma semana, ela diz respeito à perda da força muscular? Da força. Da força. Da força. Então, no caso, assim, a gente tem uma semana aí de salvo-conduto, caso aconteça alguma coisa, para poder ainda, olha, não está totalmente perdido aqui, eu posso fazer, né? Sem perder valência de condicionamento, sem perder... não tá. Ó, já começou o ano bem, foi só uma semana. Foi só uma semana. Eu tenho uma aluna que ficou um mês, porque ela teve rompimento de tendão, aí essa foi cruel. Agora que ela está voltando, mas também está voltando muito bem, porque ela tem um treino anterior, né? Então, eu acho que esse fator neural, que eu nem explorei muito, mas é importantíssimo as sinapses que você construiu antes, lá no treino. Porque mesmo tendo ficado um mês parada, ela tem respondido muito mais rápido do que lá atrás, quando ela começou o treino comigo, que ela estava há não sei quantos anos, lá 2 anos sem fazer nada, entendeu? Então, essa plasticidade neural aí é bastante significativa. E sempre pouco é melhor que nada, né? Que nada. Isso que é legal, porque assim, não é só uma semana parada em si, isso é para um corpo que já teve o estímulo de pelo menos 12 semanas de treinamento contínuo, não é isso? Então não é, vou fazer de 2 em 2 semanas aqui, né, e vou manter. Não, mas você não vai conseguir manter um resultado se você não construir o resultado, né? Sim, sim, isso ele fala também, e a gente vê muito isso, né, e agora, começo de ano, é uma realidade nas academias, está todo mundo sem dinheiro, é o IPTU, é PVA, a Escola das Crianças, então a pessoa quer fazer milagre, e aí ela quer pagar o plano menor para gastar menos dinheiro, mas ela quer fazer, e aí faz uma vez por semana, poxa, mas o resultado vai ser, mesmo assim, não tem, lógico, o resultado vai ser muito precário, se você está aí um tempão sem fazer exercício, destreinado, começa com uma vez por semana, ou começa a cada 15 dias, como mostra o artigo, mas aí o artigo não fala que a pessoa está começando, né? Eu é que estou falando aqui. Mesmo assim, eu acho que o start é importante, sabe? Se você está lá com aquele dinheiro contado e não dá para fazer um plano que você vá 3 vezes por semana, comece, mesmo que o seu físico não tenha esse resultado, o seu sistema já vai estar acostumando, você já vai estar pondo aquilo na sua rotina, que seja de 15 em 15 dias, mas depois passa para uma semana, toda semana, depois passa para 2 vezes por semana. Então, eu acho que o começo é importante. Agora, o que diz o estudo é pessoas já treinadas, né, que pausaram e ficaram fazendo uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Marcos e Adri, eu queria que... Eu estou falando de Marcos porque a minha pergunta é em relação aos bariátricos. A minha pergunta é assim, a gente sabe que o paciente com obesidade, ele tem uma massa muscular avantajada, mas ele não tem uma força proporcional a essa massa.
né? Então, a minha pergunta é assim: na hora que ele vai fazer a cirurgia bariátrica, ele termina perdendo até massa muscular, mas ele melhora metabolicamente, o que poderia contribuir com a força muscular. Vocês percebem isso na prática? Havendo, assim, uma melhora, por exemplo, da atividade física, da resposta ao exercício? Até você, Marcos, que acompanha paciente pré e pós, quando você compara isso até com um indivíduo que não está fazendo exercício, deu para entender minha pergunta? Quer dizer, até que ponto a perda de massa fez com que, na verdade, a força fosse até compatível, ou vocês acham que há uma perda também muito importante em termos de força muscular? Deu para entender ou embolei? Você quer falar, André? Bom, em relação à bariátrica, o que eu vejo é assim, é bem nítido. O paciente que fez a cirurgia bariátrica e não fez nada, tipo, não está treinando, geralmente é um combo, né? Porque é uma questão não é causa e efeito, mas é uma questão de correlação. A pessoa que não está treinando, ela também está comendo um pouco mal, não está suplementando, não vai na Nutri, aí ela começa a ter um descuidado. Então, isso é um combo, né? A gente vai ver. Por outro lado, a pessoa que fez a cirurgia bariátrica e ela engaja num programa de treinamento, é muito interessante a gente ver. Existe sim a perda, a redução da massa muscular, mas a força não acompanha. Ela consegue manter essa valência de força muscular, ou a perda é muito pouca. E eu costumo sempre dizer isso, olha, aquele músculo que era totalmente inflamado, que não tinha propriedade contrátil tão eficiente, porque você tem massa muscular quando você tem uma grande composição de peso, mas aquele músculo, até que ponto esse músculo ele era funcional? Até que ponto aquele volume de massa muscular que você tinha correspondia, né, ao seu tamanho? Era um músculo inflamado, era um músculo que tinha dor, é uma pessoa que convivia com dor. Então, assim, a gente começa a perceber que com essa perda de peso, essa redução de peso, por mais que haja uma redução da massa muscular, se essa pessoa está treinando, engajada no programa de treinamento, ela consegue manter a valência de força. Agora, a pessoa que não engaja, aí a gente vai ver realmente uma curva bem, bem agressiva na redução. Você vê isso aí também, Andrei? Também. E eu vejo, às vezes até, tem uma paciente que ela até, numericamente, ela não aumentou a força, mas na performance parece que ela aumentou. Mas por quê? Porque ela ficou mais, as articulações dela ficaram mais livres, né? Ficaram com menor sobrecarga, porque ela vinha treinando, ela não teve, porque o bariátrico tem uma queda bastante de equilíbrio. Então, quem não está treinando antes da bariátrica, depois parece uma criança que está começando a andar. A noção espacial, tudo. E essa pessoa treinada, ela não teve esse declínio do equilíbrio. Então, acho que potencializou tudo, né? O equilíbrio dela estava bom, ela estava com menor carga mesmo no corpo, né? Porque a gordura saiu, e aparentemente parecia que a força, ela mesma relatava, nossa, parece que eu comi espinafre. Ela estava mais forte. Numericamente, não. Então, mas isso é um caso, tá? Eu não tenho um grupo de relatos para falar disso. Então, eu posso aí, talvez, dizer que a força se mantém, porque ela já tinha um treinamento antes. E por esses outros fatores, a percepção é equilíbrio, melhora das articulações, etc. A percepção é que a força aumentou um pouco. Não aumentou, mas na percepção dela parecia, sabe? Exatamente. Nesse ponto interessante você falar, Adri, que assim, tem uma meta-análise que ela avaliou o seguinte, que basicamente não existe ganho de massa muscular no primeiro ano de cirurgia, de pós-operatória de cirurgia bariátrica. E muitas pessoas têm esse erro, até clínicos, né? Ah, mas eu estou fazendo a bioimpedância, eu estou vendo um certo até aumento, né? Está aumentando a massa muscular no meu paciente, no pós-operado de cirurgia bariátrica. E a gente fala muito o quanto que isso pode ser um viés, né? O quanto que isso não reflete a realidade, porque a bioimpedância, ela não está marcando aquele segmento muscular, ela está marcando no geral. De repente, se a pessoa está mais hidratada, ela está mais, né,
tem mais elementos ali que podem marcar esse aumento de massa magra. Por isso que a gente fala muito isso, olha, a gente tem que marcar não somente a quantidade da massa muscular, mas a qualidade desse músculo. E aí é imprescindível avaliar a força, né? Hoje não dá mais para avaliar sucesso de emagrecimento sem avaliar a saúde muscular. E não dá para avaliar a saúde muscular sem avaliar a força. Né? E quantos clínicos a gente conhece que não tem um dinamômetro no consultório, né? Para ver isso aí. Muito bom, muito bom. Mais Muito alguma legal. pergunta, gente? Eu ia falar só que é muito legal essa discussão, a gente não tem todos os conhecimentos de vocês, né? Então a gente aprende bastante sobre os aspectos de força, quantidade muscular, qualidade muscular, então obrigada aí pela discussão, foi ótimo. Eu acho que eu já comentei sobre um trabalho que é um trabalho antigo, acho que é da década de 90 ainda, mas é um trabalho que eu acho muito interessante, porque ele compara homens jovens com homens mais velhos. A resposta desses homens a 4 meses de musculação. E quando eles vão comparar esses indivíduos, eles percebem que os jovens ganham mais massa muscular, mas eles ganham a mesma quantidade de força muscular do que os idosos. Então, o músculo recebe o efeito anabolizante do exercício, então há o ganho da massa, mas no mais jovem, mas os dois grupos conseguem ganhar força proporcionalmente, né? É claro que os mais jovens já tinham mais força em relação aos mais velhos desde o início, mas proporcionalmente eles ganham a mesma coisa. E eles vão avaliar quais são os hormônios que estão implicados nisso. E a primeira coisa que surge para a gente é a testosterona, né? Então, a gente pensa assim, é porque o jovem tem testosterona maior do que o idoso, que ele vai ganhar mais massa muscular. E isso faz sentido, mas não explica por que eles ganharam força da mesma maneira. E a explicação desse trabalho é que o indivíduo mais idoso, ele tem um aumento maior dos níveis de cortisol, mostrando que muitas vezes o que é importante não é o hormônio anabólico em si, mas é você reduzir o catabolismo, gerando todo um ambiente que induza a menores elevações do cortisol. Então, eu acho que isso é muito apropriado quando a gente discute esses pacientes bariátricas, né? Quer dizer, você tem todo um ambiente metabólico que mudou, que está gerando, como a Adri falou e Marcos, um padrão inflamatório menor. Então, consequentemente, um menor nível de cortisol que permita uma melhora de força. Eu acho esse trabalho muito interessante. Você acha aquele trabalho que falou que a mulher jovem perdeu menos do que os outros grupos, você acha que pode ter relação com isso? Acho que pode ter, eu acho que pode ter, até porque também tem trabalhos mostrando que assim, a mulher ela tem mais cuidado, né, com a alimentação, com todos os outros fatores que seriam fatores importantes para uma não elevação tão grande do cortisol, né? Então, eu acho que faz sentido sim, Adri. Acho que faz sentido. Mais alguma coisa, gente? Eu tenho uma dúvida, sim. É bem característico do público que eu atendo, pessoas que já fazem, né, algum tipo de exercício. Eu não tenho dinamômetro no meu consultório, e para falar a verdade, eu nunca perguntei se essas pessoas com personal ou com algum profissional da academia faz algum teste de força. Então, assim, para consultório, aquele teste de sentar e levantar,
ele é válido. Eu sei que ele só pega a força da parte inferior do corpo, né? Mas na ausência de você ter dinamômetro, ele pode ser uma alternativa? Sim, muito. Inclusive, ele Ah, não pega só a parte inferior, não, viu, Fernanda? Porque é o balanço. não? Ele tem Ah, correlação com legal. força de corpo total. É igual o dinamômetro. O dinamômetro, a força que a gente aperta a mão tem correlação com força de corpo total. O teste de sentar e Uhum. levantar tem correlação com força de corpo total. É isso mesmo. Ah, eu não sabia. Do dinamômetro eu sabia, mas o Tá? teste de tentar levantar eu achei que era a parte inferior mesmo. Ah, que bom. Bem bom. É que no Obrigada. teste de sentar e levantar, a pessoa vai cansar no teu consultório, né? Aí tem gente que É, não. transpira, tem gente que não gosta, essas coisas, mas eu acho válido, sim. Uhum. Eu te sugiro ver o consenso sobre sarcopenia, porque Sim, sim. nesse consenso fica fácil aquela resolução daquele questionário, a medida da circunferência de panturrilha. Então, também são medidas assim super práticas para. Desculpem aqui, gente, que meu filho está trabalhando e eu estava falando alto. É, são medidas assim bem práticas e que a gente tem que fazer. Eu acho que é um grande erro nosso, como de nós médicos, porque eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo isso. A gente vê que geralmente são geriatras que fazem, mas endocrinologistas, a maioria eu acho que não faz. Um diagnóstico assim preciso de sarcopenia seguindo aquele protocolo todo do SARC e do SARC-F. Eu já li e, assim, por uma bobagem, enfim, uma deficiência minha, eu realmente não faço em consultório, eu tenho fita métrica, eu meço várias circunferências e justamente a da panturrilha é uma que eu acabo negligenciando, mas vou ficar mais atenta. A minha meta é de 2025. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho Bom, uma pergunta tá. rapidinho. Quando, Marcos e Adriana, quando mede a panturrilha, eu não sei se é essa a pergunta, mas assim, a panturrilha, ela tem espaço para gordura, essa área da panturrilha, ou é só músculo? Essa Tem, tem. pergunta pode ser feita? Sim, tem. Tem. Pode. Todo lugar. Quer falar, Marcos? Não mandei. Todo lugar tem espaço para gordura, porque a gordura ela fica intramuscular também, né? Ah, Tem alguns lugares que são mais propícios porque tem, na maioria das pessoas, tem menos estímulo de movimento. Em uhum. alguns no abdômen, no outros no glúteo, mas a panturrilha, ela em geral, por menos que você se movimente, ela está em movimento. Ela está, né? Você tem que andar, você tem que mexer a perna, enfim. Mas ela também tem espaço para gordura, sim. Tá, E, o, tá e bom. o critério do SARC-F, né, que a Andrea comentou, ele é uma junção de vários exames, né? Tem questionário, tem o exame de imagem, tem teste de força, porque a gente não vai pegar somente uma análise, tipo, a gente não pode pegar só a panturrilha, no caso, né? Porque às vezes o paciente tem lipedema e aí a panturrilha vai estar muito maior a circunferência, né? Então, um problema Hum, vascular, e aí isso pode camuflar um falso diagnóstico. Então, é por isso que a gente pega vários critérios tá. diagnósticos aí para poder fechar, né? Maravilha. Esse novo consenso, é um novo que já está velho, né? Na verdade, ele já é antigo, mas é o que é usado. Ele deixa muito claro que sarcopenia não é só perda de massa, mas é perda de força. Então, nesse consenso fica muito claro o que é que você pode usar para avaliar massa e o que é que você pode usar para avaliar força, né? Então, por isso que eu acho que é uma coisa assim bem prática para que a gente possa usar no consultório. Eu também vai virar minha meta também, viu, Fê? De 2025 ser mais correta nessas medidas, nessas avaliações.
A Beth Ai, levantou a mão. Beth, pode falar. Desculpa, é que eu não estava conseguindo abrir o meu microfone. Não é só lembrar isso que você falou, né, André? Que assim, as pessoas falam sarcopenia, assim, né? E só medida. Na verdade, por definição, é redução de massa, de força e de desempenho, né? A gente, teoricamente, é essas três características, né? E a panturrilha é só uma das medidas, mas você avalia, você tem, por exemplo, desempenho de um músculo, é aquele, você vai vários testes, você pode fazer teste de velocidade, o time up and go, o levantar da cadeira, né? Então, assim, é muito mais do que simplesmente uma medida, né? E aí eu falo assim, direto os alunos aqui da geriatria que eu dou aula, eu falo, olha, gente, na verdade é um contexto geral, né? E acho que isso serve para qualquer coisa, né, André, que a gente faça. Porque às vezes a gente faz some, eu mesmo falo, ó, se eu for medir minha panturrilha, eu tô com sarcopenia, porque minha panturrilha é muito fina. Mas quando eu vejo o desempenho e a força do meu membro inferior, ele tá bom. Então, para a gente não se limitar só a uma medida, né? Com certeza, Beth, com certeza, com certeza.